Olá, eu sou Lúcia Vasconcelos. E eu sou Lúcio Abondati. Sejam bem-vindos ao Multideias. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre educação, a chave para a transformação do mundo. É claro que nós temos muitas dicas de livros, filmes, momento lúdico, saber saúde, conecte-se, uma super convidada. Ai, gente, tudo de muito bom. Então vamos lá? Atenção, preparem-se, porque está entrando no ar o Multideias. Olá! Muito se fala sobre educação. O que é, para que serve ou não serve para nada? Pois é, educação é colocar as crianças dentro de um prédio e mantê-las fechadas o dia inteiro, de preferência sem perturbar ninguém. O que é educação? Para que serve escola, professor? O que é educar? Aí eu fui atrás, gente, dos conceitos, né, dos objetivos dessa coisa chamada educação. Então, olha só que interessante. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E mais adiante, continua. Afinal, educar é uma ação intencional e política, pois ensina o indivíduo a viver, conviver, a agir e reagir na polis, ou seja, na sociedade. Olá, Lúcio. Viu o que é educar? Eu vi. Só que eu ainda acho que o conceito da educação ainda é muito limitado dentro desse aspecto em si. No passado, por exemplo, educar era muito abrangente. Educar não se limitava a você acrescentar informação a uma pessoa, que é o que se faz hoje em dia, né? É verdade. Entopem a criança até ela ficar saturada de informação, onde ela tem vontade de fugir da sala de aula. E até não sabe o que fazer, né, com tudo isso. Educar na Grécia Antiga, por exemplo, às vezes era um passeio no jardim, era conectar as coisas, era entender cada fato que acontece. É um pouco do que deveria ser a física, entender como as coisas funcionam. A observação, gente, em primeiro lugar, é isso aí mesmo. As pessoas Quem falava isso, Platão? Platão falava, por exemplo, que, na verdade, você não tinha como fazer o aprendizado. Procurava-se a paideia. A paideia seria aquele conceito integral de aprendizagem do homem. E Platão colocava que, na verdade, essa paideia só podia ser obtida através de uma palavrinha parecida que era a paidia. Paidia era o brincar, paidia era o interagir, paidia era você corresponder a esse aprendizado exercendo ele na prática. Na brincadeira experimentava-se tudo. Hoje em dia não, hoje em dia a criança é levada, por exemplo, a aprender em sala de aula, mas ela deve se calar, ela não interage com nada. Ela cala a boca, o professor fala e eles acham que isso é educação. Depois disso tem distúrbio de aprendizado, né? A criança não presta atenção. De repente, se fosse interessante e ela pudesse participar, prestaria mais atenção, né? É verdade. Infelizmente. É interessante falar que existem várias correntes. Você falou de Platão e, dependendo do momento histórico em que se educa, né, se passa essa informação para o mundo, para essa possibilidade de viver o mundo, de vivenciar seu momento histórico, nós temos várias correntes que foram desenvolvidas. Nós temos a montessoriana, né, que foi desenvolvida na Itália, a piagetiana, do Piaget, que era um filósofo e mestre suíço. Temos hoje, muito mais recente, agorinha, a Escola da Ponte de Portugal, gente, que é um espetáculo. Trabalho de José Pacheco, fantástico. Escola, gente, como é bom aquilo. José Pacheco faz 30 anos que ele vem desenvolvendo esse trabalho em Portugal.
E lá realmente as crianças não têm essa história de distúrbio de aprendizagem, nada de problema de indisciplina, porque elas estão tão envolvidas no processo do aprender, com a curiosidade, com a junção dos fatos e das informações que elas recebem e pesquisam, que, gente, é muito bom aquilo, não é não? Aliás, temos que falar também que aqui nós temos muita gente pensando em educação, outras formas de trabalhar a educação, através do brincar, através de informações mais consistentes, através de fazer a criança aprender a pensar, elaborar suas questões, seus argumentos. Nós tivemos recentemente na jornada da educação que aconteceu na UERJ, e esse livrinho aqui eu vou mostrar para vocês, é Temas em Educação 3, Jornadas 2004, são de vários professores, educadores, pedagogos, de diversas áreas diferentes da educação, desde a educação física, passando pela música, passando pela questão da linguagem, de como incorporar tudo isso na vida da criança. Gente, foi muito bom, foram mais de 1000 pessoas participando desse evento. Então, quer dizer, nós aqui também temos muita gente boa fazendo educação. Não, esse processo foi mais interessante até porque se vê, na verdade, que há muita gente preocupada com isso que não está conformado com o atual destino da escola. Existem muitos métodos de educação. Eu vou falar de um sistema diferente daqui a pouquinho, mas existem pessoas que a gente tem que destacar, por exemplo, o trabalho da Marva Collins, que é uma educadora americana, que fez uma reformulação geral no conceito de aprendizagem. Ela eliminou essa compartimentalização que a informação tem. Em vez de ter português isolado da matemática, isolado da geografia, da história, isso pode ser colocado de forma conjunta. E isso é muito sério. Tem outros, Benzander, Piaget, tem muita gente boa aí. Mas olha, tempo correndo. Exatamente. Eu quero falar aqui, de dois livrinhos aqui. Esses 2 livros você vai ter alguma dificuldade para encontrar porque eles estão esgotados, mas procure o trabalho de um psiquiatra búlgaro chamado Georgi Lozanov. É um trabalho fantástico porque ele ensina sem esforço. Ele trabalha essa informação de uma forma que a pessoa receba isso e possa trabalhar com essa informação sem a resistência ao aprendizado. São 2 livros da editora Record, um do Jean Lered, que foi trabalho canadense feito com esse método do Lozanov, e um da Sheila Ostrander e da Lynn Schroeder, que são muito bons os trabalhos. É verdade. Muito bom, gente, mas bom mesmo é aprender brincando. Então, o que vem aí? Vem aí o momento lúdico. Brincar, gente, é a melhor forma de aprender, porque brincando a gente experimenta, tenta, erra, acerta, experimenta de uma outra forma, não tem limite e mesmo tendo regras, a gente aprende a trabalhar as regras de uma forma positiva, bacana. Isso é muito, muito, muito bom. Nós trouxemos aqui 4 jogos. Exatamente. Até para ver como ele lida com o processo educacional dentro do processo do brincar. Do brincar. Você falou o quê? Da paidia? Da paidia. Porque eu vejo dizer assim, nós tivemos uma conversa muito interessante com 3 estudantes há uns dias atrás. E eu perguntei qual era a matéria que mais elas gostavam e que mais detestavam. E uma parte delas diz que odiava o português. Eu falei assim, gente, o engraçado é a língua que você fala todo dia. Mas as pessoas conseguem transformar o aprendizado da língua materna, aquilo que você usa todo dia, numa coisa torturante. Então, a gente escolheu alguns jogos aqui que trabalham o português de uma forma mais criativa. E é interessante também pensar que os brinquedos são chamados pedagógicos quando eles trabalham a intelectualidade. Então, são desde quebra-cabeças, passando para coisas de girar, parafusar, mecânica, modelos técnicos, caixas científicas, brinquedos e jogos de perguntas, né? São as trívias. E esses daqui que são bem interessantes que a gente vai mostrar para vocês. Olhem só, com o maior carinho. Esse daqui eu vou deixar por último. Deixa eu começar aqui. Escrevendo certo, falando exato, já falando Escrevendo certo. Um jogo de ortografia, gramática e vocabulário, olha só. É para você, por exemplo, poder trabalhar o brinquedo de uma forma criativa e você ver se você está escrevendo corretamente e você poder aprender a fazer a sua própria correção em cima disso. É uma forma lúdica de você fazer uma corridinha, trabalhando estas perguntas e respostas, igual esses programinhas de trivia que você vê na TV. Só que em cima da língua que você escreve todo dia. Este outro também é o mesmo sistema, né? Que é a História do Brasil, redescobrindo os brasileiros que fizeram o nosso país.
ok? Também para vários participantes, também é da Grow. Mesmo sistema de cartas, perguntas, respostas, para saber o que a gente conhece ou não. E olha, a gente tem cada surpresa aqui, a gente acha às vezes que sabe tanto, né? Gostou do I? O terceiro é um sucesso mundial. Que começou na rede, não é isso? Começou não na rede. Não, começou com os programas de computador. Programa de computador, eu não sei se vocês conhecem a personagem Carmen Sandiego, já virou desenho animado, já virou grife e tudo. Ela é uma ladra internacional e você vai tentar capturá-la e ir ao seu bando. E ela viaja pelo mundo inteiro, então você aprende geografia descobrindo, por exemplo, as coisas absurdas que ela andou roubando. Andou roubando, por exemplo, a Torre Eiffel, andou roubando toda a produção de cobre de alguns países. E é engraçado porque, a partir do momento que você vai atrás, ela vai deixando algumas pistas, como bandeiras do local, as pessoas, os costumes. São mais de 700 perguntas São 700 sobre geografia com toda a geografia do mundo. É uma forma criativa de aprender e você tem que capturar legal. o bando da Carmen Sandiego. Isso daqui, gente, é uma paixão particular, porque foi nosso amigo aqui presente, Lúcio Bondati, que desenvolveu. Né? Chama-se Corrida das Palavras. É uma versão diferente daquele jogo de palavras cruzadas, só que você trabalha o seu vocabulário. Dá para jogar sozinho, dá para jogar em dupla. É muito legal isso daqui. É um jogo gostosinho de jogar porque você, na verdade, vai testar o seu vocabulário com as letras. Eu me lembro de uma frase na Biblioteca de Nova York que é fantástica. Está bem na entrada. Atenção, todas as obras que constam nessa biblioteca foram escritas apenas com 26 letras. É legal, exatamente isso que é os livros. Com 26 letras faz-se tudo. O Corrida das Palavras e da Xalingo, tá, gente? Acabamos, né? Vamos aqui agora. E, gente, comercial. E o nosso próximo bloco, que é Saber Saúde. Vocês não vão perder, né? Espera aí. Voltamos. Já sabemos que saúde é muito mais do que não ter doenças. Nós já conversamos no outro programa sobre isso. O que nós ainda não descobrimos corretamente é que é possível aprender a ser saudável, é possível aprender a não ter doenças. Ou seja, aquela história da medicina preventiva. Lúcio, mas tem uma história aí por trás disso. Como é que a gente divide isso para o dia a dia da gente? É engraçado, porque, na verdade, a medicina preventiva não é aquela que só o governo faz, não. Medicina preventiva é quando você começa a escolher corretamente o que você vai comer em casa, o cuidado que você tem com o corpo, o banho que você toma, a unha que você corta, o lavado do cabelo. Não colocar cotonete, não é isso? Enfiar o cotonete dentro do ouvido. Orelha. Tem um professor nosso que dizia uma vez que a única coisa que é permitido colocar no ouvido é o cotovelo, porque ele não cabe dentro do ouvido. Entendeu? E é engraçado porque a maior parte das pessoas transfere a responsabilidade da saúde sempre para o médico, ou sempre para um agente governamental que vai orientar nesse sentido de tomar a vacina e tudo. Olha, saúde, por exemplo, é você escolher o que vai comer, não só pela boca. Também escolher o que você vai ouvir, escolher o que você vai ver no teu dia a dia, escolher o que você vai permitir que entre na sua casa, através da televisão, através do rádio, através do jornal, através da revista. Tudo isso você também está comendo, só que está comendo com os outros sentidos. E isso é muito importante, porque da mesma forma que a comida errada te envenena, a informação errada também te envenena. Você tem que procurar alguma coisa que seja saudável para o teu dia a dia. Então, tem 3 cuidados básicos. O primeiro é essa higiene diária, né? O segundo seria a sua nutrição para o corpo, para a mente, né? Ler bons livros, procurar bons filmes. É super importante falar, gente, que a higiene diária começa pela higiene bucal, viu? Dental. Porque o que a gente consome e fica na boca de sujeirinha, poxa, dá até doença do coração, né? Hoje em dia sabe que tem uma conexão aí. Doenças renais, doenças cardíacas. Então, escovar dente todo dia, usar fio dental todo dia, de vez em quando, alô, meu dentista, vamos dar uma olhada aqui. É super importante, hein? E a terceira coisa que eu acho muito importante, que isso é curiosíssimo, é que a esmagadora maioria das pessoas não tem a menor ideia de como o corpo funciona.
Verdade. Tá? O conhecimento mesmo anatômico do nosso corpo, as funções dele, os ciclos corporais, a infância, a adolescência, o estado do adulto, a chegada à terceira idade, é engraçadíssimo como as pessoas desconhecem praticamente tudo. Como Elas funciona, imaginam, o que mas muda. não procuram uma informação nesse sentido. Verdade. Eu vejo muitas crianças perguntando por quê, e os pais não pegam esse momento para fazer uma exploração em conjunto com a criança, quando deviam aproveitar isso até para orientar a si mesmos. Muita gente, por exemplo, chega aos consultórios dos médicos com dúvidas. Eu estou passando mal disso, estou passando mal daquilo. Você vai ver o quê? É o hábito errado, porque ele desconhece o funcionamento do corpo. O sono, a hora onde você tem mais energia, beber da água, a comida que você come, como isso vai afetar você no seu dia a dia. Eu me lembro do anúncio do sujeito que se empanturrou de feijoada, comeu tudo que tinha direito e no final ele botou a culpa na ameixinha. Do pudinzinho, né? A ameixinha do pudinzinho no final é que era culpada isso. de passar mal, e não a vida que ele levava. Ou outro que dizia que bebia pouco, por exemplo. Eu falei assim, o senhor bebe pouco? Quanto é que o senhor bebe? Aí eu fiz a conta com ele e dava mais ou menos 98 garrafas de cerveja num mês. E para ele isso era pouco. No dia que ele parar de beber, por exemplo, as companhias vão ter um prejuízo enorme. Entendeu? Ele e os amigos. Então, cuidado com o que você coloca dentro da sua casa, cuidado com o que você coloca dentro do corpo e procure se informar mais. Existem muitos livros, existem muitas fontes de informação, seja na TV, seja no cinema, nas revistas, entendeu? E isso é parte do manter a saúde da sua casa, do seu corpo e da sua família. É isso aí. Assim como a gente tem coisas que nós precisamos sempre fazer, né? Estar atentos, fazer exercícios, claro que cada um para a sua idade também, né? Tem exercícios específicos, exercício para a cabeça, até exercício para a memória tem hoje em dia, né? Agora a gente tem que lembrar daquilo que a gente deve evitar, não é? Então, evitar fumar, evitar beber além da conta, evitar ter qualquer tipo de compulsão na vida, né? Evitar tomar café demais, açúcar demais. Tem tantos excessos que a gente pode evitar. Até comprar demais, existe até comprar demais, pois é, tudo isso tem que ser repensado na vida da gente, né? E a poluição, gente, é visual, auditiva, entendeu? Tudo isso também intoxica, né? A gente tem que estar atento, ok? Gostaram, né? Eu sei que vocês gostaram, mas sabe o que tem aí agora? Pois é. É lápis e papel. Né? Lápis e papel, porque temos o bloquinho de livros. Vamos lá. Pegaram lápis e papel para poder anotar essas super dicas valiosas de livros que falam de educação. Então vamos lá. Vamos começar com Escola Natural, uma escola para a democracia, que é de Gilda Riso, da editora Francisco Alves. E fala sobre a questão das diferenças individuais, das regras sociais, como atuar em grupo, as punições, os trabalhos em sala de aula, as avaliações, mas tudo isso de uma forma fantástica, porque o método natural é super interessante e é interessante também falar que é um método nosso, brasileiro, que foi desenvolvido por uma professora aqui no Rio de Janeiro, Heloísa. Gente, é super legal conhecer também, a gente fala tanto de Piaget, de Montessori, disso, daquilo outro. Escola Natural, ok? Muito, muito bacana para a nossa criançada. Olha, o nosso segundo livro, ele é um espanto, feito por 3 pessoas literalmente espantosas, que é Escola Sem Sala de Aula, é da editora Papiros, e ele é escrito pelo Ricardo Semler, pelo Gilberto de Menstein e pelo Antônio Carlos Gomes da Costa. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Ricardo Semler é aquela pessoa que foi eleito o empresário do ano por 2 anos seguidos, que escreveu Virando a Própria Mesa, e ele é uma pessoa absolutamente prodigiosa. Ele pegou e reergueu a empresa do pai, a Senco, hoje é uma das empresas que tem um método revolucionário de trabalho com os empregados, e ele está fazendo agora uma escola em São Paulo, a Escola Lumiar, que tem um método de trabalho inclusivo, mexendo com a população de baixa renda, juntando esta população com a população de alta renda e tirando um denominador comum onde você tem um processo democrático instaurado e funcionando, com grande trabalho mesmo. Bebe da fonte da Escola da Ponte em Portugal e junto a ele, exatamente, puxa muito mesmo com o trabalho da Escola da Ponte. Junto a ele tem o Gilberto de Menstein, que também é diretor e idealizador da Cidade Escola Aprendiz, que é um laboratório de pedagogia comunitária em Vila Madalena, em São Paulo.
Trabalho fantástico. O Antônio Carlos Gomes da Costa é o ex-diretor da unidade feminina da FEBEM de Ouro Preto. Eles têm uma experiência enorme com criança e esse trabalho todo foi revertido em cima desse livro, que na verdade funciona como se fosse um diálogo entre os três sobre o processo pedagógico e o aprendizado. É um livro imperdível. Eu terminei o livro absolutamente emocionado de ter 3 brasileiros que sabem trabalhar a pedagogia e a educação e ver como é que a coisa precisa fazer uma reforma urgente no nosso país. Entendeu? É um livro para professores, para pais preocupados, para pessoas que querem se informar mais. Isso, e eu vou aqui completar, né, que o Antônio Carlos Gomes da Costa, que é pedagogo, hoje é diretor-presidente da organização Modus Faciendi. E já que você está aí com lápis e papel na mão, aproveite. Olha só, vou te dar 3 sites imperdíveis, ok? Do Modus Faciendi, ok? Assim mesmo que se fala, que se escreve. É www.modusfaciendi.com.br. O outro é www.uol.com.br/aprendiz, que é do Gilberto Dimenstein. E o terceiro, que é www.lumiar.org.br, que é o do Ricardo Semler, cada um com a sua experiência educacional e dá para vocês entrarem e conhecerem um pouquinho mais. Bem legal isso, hein? Muito bom. Qual é o próximo? Ih, gente, vocês estão anotando tudo? Vamos lá. Criança hoje. Como educar os filhos em sintonia com o futuro, ok? É do Dr. Célio Assis do Carmo, da editora Revan. Muito, muito, muito bom. O livro é dividido em 5 partes, que fala da formação da personalidade, tipos de temperamento, individualidade e autoestima, descoberta das aptidões e constituição do caráter. Tem um capítulo especial sobre linguagem e a sua importância no dia a dia. É muito interessante pensar que tudo isso, gente, é educação, ok? Criança hoje, como educar os filhos em sintonia com o futuro. Muito bom. O livro seguinte é muito curioso, porque o título dele diz: o aluno entende o que se diz na escola? E é engraçadíssimo, porque na verdade isso é um problema sério. O modo de falar da academia nem sempre atinge a população em geral. E o aluno que está lá para receber informação pode simplesmente não entender ao que o professor se refere. É um livro da Elizabeth Silveira, ela é mestre em língua portuguesa e doutora em linguística, tem 21 anos de magistério e ela trabalha exatamente a dificuldade que existe daquele que dá a aula para que ele seja compreendido por aquele que recebe. É um livro importantíssimo, que é necessário que você faça uma reflexão, na verdade, se aquilo que é fornecido ao aluno realmente está preenchendo aquele objetivo proposto. Situação real da linguagem, da comunicação. Mas é verdade. No meu tempo se chamava, gente, português se chamava comunicação e expressão. Hoje é português, gramática, literatura, piriri, paró. Mas comunicação e expressão, gente, é fantástico, né? Porque é por aí que a coisa rola mesmo. Já dizia a Chacrinha, quem não se comunica, ó... Se trombetou. Gente, isso daqui é uma preciosidade. A escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Esse título já diz tudo. É do Rubem Alves. Esse daqui é da Papyrus Editora. E ele aqui conta um pouquinho da experiência e da fantástico que foi para ele conhecer a Escola da Ponte de Portugal, do José Pacheco, e como ele se deslumbrou com a experiência, e como é tudo de bom, e como a gente precisa muito ter os olhos bem abertos, a mente muito arejada para poder compreender e verificar esse nosso conhecimento. Muito bom, anotaram todos? Pois é, porque daqui a pouco tem mais. E tem mais o quê? Vamos ver o que tem mais. Cinema. Gente, comercialzinho, cinema. Aguarde aí. Alô, voltamos e vamos falar de cinema, de filmes que tratam de uma forma ou de outra a questão da educação.
Começando por um filme lá do baú, gente. Eu vi quando era criança, imagina. Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Maravilhoso. Maravilhoso. 1967. Para quem não sabe, tem uma curiosidade sobre esse filme. Bom demais. Ele foi dirigido pelo James Clavell, que é o autor do livro Shogun, Shang-Chi e Casa Nobre, esses livros todos. O autor do livro dirigiu e produziu esse filme sobre um mestre que vai pegar uma escola com adolescentes que são rebeldes. E ele transforma 67, a vida dessas pessoas. Aliás, voltando à conversa que falamos ainda há pouco com os estudantes, os únicos professores que esses estudantes lembravam eram aqueles que tinham marcado de alguma forma a vida deles. É verdade. E marcado positivamente. A matéria, na verdade, de afinidade era aquela que o professor realmente se empenhou conseguia se conectar. Passar a informação. É verdade. É interessante pensar que foi feito recentemente um filme, assim, meio que versão de Ao Mestre com Carinho, que foi o Mentes Perigosas, que foi a Michelle Pfeiffer, que era professora tal, que também tinha esse esquemão de ser uma escola pública, de periferia, pessoal meio marginal, aquela turma que ninguém queria pegar, porque era difícil e tal. E é claro que para os nossos dias, né, década de 90, final de década de 90, mas a gente percebe que a questão maior da educação e da importância do bom professor está colocado tanto no filme quanto no outro. É o processo inclusivo. Na verdade, o professor acaba havendo espaço para qualquer tipo de pessoa, qualquer aluno. É verdade. O segundo filme, certamente vocês viram, e se não viram, gente, ou se estão com saudades, vejam novamente. É Sociedade dos Poetas Mortos, que foi o Robin Williams, que era o grande professor dessa escola tradicional, né, bem ortodoxa, e que traz à tona o talento de um aluno especial, que traz à tona a coragem de um outro aluno, enfim, que faz com que se quebrem alguns paradigmas dentro daquela escola. E através da poesia, não é verdade? Através do pensamento difuso, da criação. Bom, da abstração. Pois é muito, muito bom, gente. E é do Peter Weir, que fez A Testemunha. Ele fez A Testemunha, é de 1989. Esse é um filme interessante porque, na verdade, aqueles alunos que no final do filme conseguem reconhecer nessa mensagem uma coisa, serão vitoriosos para sempre. Existe uma diferença entre esses alunos que sobem na mesa, que fazem aquela diferença, que lutam por aquela informação que o professor deu, e aqueles que cobrem a cabeça para não ouvir. É verdade. É uma diferença. Legal Esse isso. filme ele faz transformação até hoje. Para quem não sabe, até hoje o estúdio recebe cartas de pessoas que tiveram a vida transformada pela mensagem do filme. Porque ninguém imagina que o cinema tem esse poder, mas tem esse poder. É verdade. Para muitas pessoas ele é um efeito transformador revolucionário. Mesmo, efetivo. E por falar em poder, nós temos agora O Poder de um Jovem, gente, que é de 92. E é engraçado porque esse filme, ele não tem uma característica assim, é um filme de escola ou especificamente pedagógico, não. Ele é um filme revolucionário, porque trata da história de um jovem na África do Sul que rompe a questão do apartheid e que vai ensinar, alfabetizar jovens e adultos dentro dos guetos. Então é absolutamente revolucionário. Então como poder ler, como saber escrever, como se comunicar, realmente é uma arma, vamos colocar assim, né? De protesto e de crescimento pessoal. Gente, é muito bom esse filme. Porque muito bom. Tem que lembrar que na África do Sul, na época do apartheid, era proibido ensinar dentro dos guetos. As escolas só davam aulas, por exemplo, de pessoas que eram oriundas dos guetos, para que se tornassem, na verdade, serviçais na casa dos senhores. Nas casas dos brancos. Então, o que acontece? Ele monta uma escola para pessoas que são serviçais, para que elas aprendam a se tornarem professores dentro de sua comunidade. E assim elas poderão dar aulas por debaixo do pano para que o governo inglês e o governo holandês, né, que na verdade continuam dominando naquele período, os africanos consigam ter um processo revolucionário sendo introduzido
Dentro da sociedade, dentro é isso da mesmo, sociedade. gente, é muito bom. É a educação como fator revolucionário. Revolucionário. Que é coisa que nós precisamos hoje em dia, um fator inclusivo. Transformador, né, da sociedade, das almas, das cabeças. Precisamos disso, gente. Os outros 2 filmes selecionados são de séries, ok? O Boston Public e o Max Bickford, ambos do canal Fox, né, que é canal a cabo e tal, mas que é muito interessante. O Boston Public trata da questão, é um colégio, mas fala da vida dos professores, do relacionamento entre si, professores, do relacionamento com os alunos e da vida pessoal deles. É muito, muito bom. E o Max Bickford é um professor em crise de meia-idade, questionando e reavaliando tudo e tendo um filho, gente, que é absolutamente genial para colocá-lo na parede e confrontá-lo, né, com a diferença entre o discurso e a prática. É interessante porque ele é um professor amargo. E os alunos é que são transformador da vida desse professor amargo, verdade. porque devolve a ele o efeito da descoberta, daquilo que ele não consegue mais enxergar. Enquanto em Boston Public, por exemplo, é uma escola pública, você tem todas as dificuldades e tem a vivência de cada um desses alunos e do professor. No Max Bickford, por exemplo, você tem a reaprendizagem desse professor para a vida. É verdade, muito, muito bom. Então já sabem, né? Um programinha bacana para pegar esses filmes no final de semana. Muito bom, gente. É muito bom ter aqui conosco uma professora que sabe tanto sobre educação. É um prazer ter conosco a professora da UF, Rejane dos Santos Dominique, que também é doutora em História, Filosofia e Educação pela Unicamp. Querida, seja bem-vinda ao Multideias. E aí, falando de educação, que é a sua praia. Isso aí. Está gostando do programa? Tô achando muito interessante, especialmente porque, né, me senti bem dentro das questões que vocês estão trabalhando no programa de hoje. Né? A educação hoje em dia está sendo revista, reformulada o tempo inteiro, não é não? Eu creio que... Você dá aula para professores? Você faz a formação de professores? Isso. Eu trabalho no curso de formação de professores, no caso, no curso de pedagogia da UF, mas já caminhei um bocadinho aí por esse Brasil. Trabalhei no Instituto de Educação Clélia Nancy, que também é uma escola de formação de professores em São Gonçalo. Olha. Trabalhei no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, e num projeto de interiorização na cidade de São Mateus, com formação de pedagogos. Nesse projeto de interiorização, foi, vamos dizer assim, um segundo momento, porque a gente nunca sabe dizer ao certo primeiro, né? Mas onde eu tive contato com pessoas que começamos a desenvolver projetos de brincar e educar, através de um projeto chamado Projeto Araçá, estruturado, organizado, idealizado, sonhado, colocado em prática por alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse processo da interatividade do brincar e do educar, como é que o professor recebe essa possibilidade? Porque normalmente o ensino formal, aquilo que é dado, o professor, é ele falando e o aluno calado. Como é que eles lidam com isso quando eles vão ter que interagir diretamente com o aluno? Retomar o brincar, como é que é encarado isso? Essa eu acho que é a nossa grande dificuldade como docentes. Porque precisaríamos, né, todos rever as nossas imagens, memórias, essas memórias, essas lembranças que estão gravadas no nosso corpo e que nos formaram professores cerebrinos. Onde o fazer, a empiria, né, o criar estratégias, o descobrir, o olhar e procurar soluções para questões que vão sendo colocadas pela própria vida, nos foi sendo tirado.
foram sendo tiradas essas possibilidades, né, de organizar o pensamento e o corpo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que como é que se fala? Vai ter que beber de reapropriar. Novo da fonte da criança, exatamente. Não é isso? É uma reapropriação desse fazer. Isso. Eu tenho chamado de recorporificar os saberes. É isso, perfeito. E por quê? A modernidade, quer dizer, o homem, quando nasce a modernidade, ele começa a trabalhar, né, em cima do mundo e da ciência que está renascendo, que está reflorescendo, aprendendo e pensando ao mesmo tempo como que as coisas estão acontecendo. A interpretação do mundo e o fazer estão muito conectados. Observação e fazer. Isso. E teorizar e ver como é que está acontecendo. Perfeito. No entanto, por volta do século XVIII e XIX, há uma racionalidade que hegemoniza o pensamento e a escola e que vai tirando... Isso, essa junção que é tão importante do pensamento moderno, da ciência moderna, e tira principalmente da escola, né, essa possibilidade de estar articulando o fazer e o pensar e o fazer. E no brincar você tem essas duas coisas juntas. Perfeito. Pois é. E o pensamento difuso, na verdade, acaba sendo extirpado. Você vai trabalhar só que, teoricamente, é concreto, é aquilo fechado, comprovado e marcado, né? Mas a gente perdeu muito, quer dizer, a gente, quando eu falo nós e crianças, enfim, nós perdemos muito o espaço do brincar, o espaço e o tempo do brincar, né? Aí a gente acabamos criando brinquedotecas para poder ocupar esse lugar, né? Então, quer dizer, na verdade, até a criança, hoje em dia, deve estar com essa questão desassociada do fazer e do pensar, já que também não tem espaço mais para brincar. É por isso que ela acaba querendo fugir da escola. A escola, na verdade, não é o espaço onde ela pode exercitar o processo da criação ou de lidar com o dia a dia, né? E como é que se faz isso? Como é que você faz essa junção novamente? Como é que faz isso? Pois então, a gente precisa reaprender. Eu acho que nós adultos que passamos por uma escola, né, que disse assim, olha, essa escola é uma escola voltada para o trabalho. E como ela é voltada para o trabalho, você precisa aprender só aquelas tarefas que são essenciais ao trabalho. Principalmente para as crianças da população de baixa renda, onde esse brincar não é importante. Não, é o profissionalizante que é importante. E que vocês trataram num filme, né? Me esqueci agora, eu ouvindo o que vocês estavam contando no bloco anterior. A gente era só a questão útil que é importante de estar nessa escola. Só que quando a gente vai tirando tudo da escola, deixando só a utilidade, ela deixa de ser útil. Ela perde o encanto e perde tudo. Perde totalmente o sentido e não possibilita a esses sujeitos se verem como sujeitos de conhecimento, como pessoas que estão na vida para conhecer, para produzir, para criar o mundo onde vive. Então, essas pessoas vão se sentindo cada vez mais despotencializadas. Talentos, que foi o nosso programa anterior, então, ninguém sabe que tem. Aliás, todo mundo acha que é completamente despido de talentos. Exato. A pessoa acaba valendo só pela profissão que vai exercer, no fim das contas, ela vira um utilitário. E o dinheiro que essa profissão traz. É o robô, né? Isso. Aí uma é que vem a pergunta. Como os professores podem se perceber como esses sujeitos de conhecimentos corporificados? É preciso resgatar essa ludicidade, esse prazer de estar ensinando e aprendendo, principalmente aprendendo, porque quando a gente interage com as crianças, a gente não é só ensinador, a gente recebe também, claro, isso. Sem dúvida. E é preciso aprender com as crianças essa racionalidade, esse entusiasmo que elas têm pelo mundo de conhecer e que não é algo já totalmente organizado. Compartimentalizado. É o incentivo da curiosidade, na verdade. A curiosidade isso trabalhando. É isso mesmo. Você é obrigado a trabalhar dentro do programa e não a curiosidade da criança, e você não explora nem avança em direção a isso, né? Isso é muito triste. O Ricardo Semler, naquele livro que foi citado aqui, ele coloca exatamente isso, que na verdade você tem que recuperar essa curiosidade, incentivá-la e a partir dela você avançar em cima do ensinamento.
No bloco que vocês estavam falando sobre os filmes, eu me lembrei de 2 filmes que foram, assim... Marcantes. Marcantes na minha infância e que hoje ainda eu trabalho com eles, com os meus alunos. Quais são? Um deles é O Mágico de Oz. Ah, que delícia. Dorothy, ela delícia. descobre no processo e com o outro que ela é um sujeito de conhecer o mundo e de conhecer-se no Assim mundo. mesmo, exatamente. Né? Então, ela tem como companheiros a coragem, não é isso? lealdade. Exatamente. O coração, quer dizer, a capacidade de afeto. sentir o Isso. afeto e a coragem, o leão, o afeto, o homem de lata Isso. E o espantalho, que é um cérebro. O que é o cérebro? Mas Exato, é a intelectualidade. mas pensar não é só fazer contas, Exatamente. né? Pensar é pensar-se no Tudo. mundo, é criar o mundo, é saber se sujeito nesse mundo que é de invenção. É isso E mesmo. se a gente perde a nossa capacidade de inventar... Como é que Perde vai quase lidar com o dia tudo. a dia? E o segundo? E o segundo! O segundo filme que me marca muito é... Esqueceu. Não, eu me lembrei dele, agora eu tô esquecendo de novo. Mary Poppins. Que eu adoro, Mary Que dá um Poppins. recorte bem interessante dessas 2 escolas. A partir da imagem daquele pai que quer que o menino use a moeda para investir no banco. No banco, E ele isso. quer dar milho aos pombos. Exatamente. Me lembra Raul Seixas, né? Que dizia tanta coisa acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Pois E é é. tão importante dar milho aos pombos, né? Subir no telhado e limpar a chaminé, não apenas por limpar a chaminé como uma tarefa, mas aprender tudo que pode existir para além da chaminé. Dos tetos. É dos mudar o ponto de tetos. vista, Exatamente. enxergar por outro ponto de vista. É subir na mesa. E Exatamente. eu acho que é subir na mesa. Eu acho que essa... Acabou? É boa, mas não faz mal, olha só. Mas eu acho que essa termina a sua frase. Essa é o grande passo que nós precisamos dar na educação, nesse momento, para a gente construir uma educação no Brasil, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, não é? No mundo. No mundo, que inclua todos por inteiro. É isso aí. E para a vida, não só para o trabalho. O trabalho faz parte da vida. Você tem um site que você quer passar? Isso, que é o www.uf.br/Aleph, que é o site do nosso grupo de pesquisa, que Projetos Instituintes em Educação. Perfeito. Né, onde a gente está trabalhando com projetos que estão desejando e fazendo, concretizando uma nova educação no Brasil. Muito, muito bom. Não sai daqui não, fica aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Tá? Prazer foi A gente tem que meu. voltar mais, porque tem muito que conversar. Com certeza. Mas tá, a gente vai ampliar esse espaço para conversar cada vez mais. Ai, gente, que coisa boa que foi Rejani aqui com a gente, hein? Vocês que ficaram querendo saber mais, eu também. E esse papo, se deixar, ó, rola direto. E eu quero agradecer a Lúcio, Rejani, nossa convidada, nossa equipe sempre presente aqui, maravilhosa. A vocês que estão nos vendo e lembrando sempre que o Multideias é um programa de TV que valoriza o seu tempo e respeita a sua inteligência, ok? Até semana que vem. Tchau. Bye, bye.